Senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia. Para proferir a palestra A Responsabilidade pelos Débitos Trabalhistas, Grupo Econômico, Sócio Retirante, Sucessão, temos a honra de convidar o excelentíssimo juiz do trabalho da 2ª Região, Mauro Schiavi, juiz titular da 19ª Vara do Trabalho de São Paulo. Ele é mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, professor convidado do curso de pós-graduação da PUC São Paulo. Doutor, esteja à vontade. Bom dia a todos, né, e a todas aqui presentes. É um prazer muito grande estar aqui novamente, né, voltar aqui. O ano passado eu estive aqui, nesse auditório, falando sobre o Código de Processo Civil, né, e hoje talvez com uma missão um pouco mais difícil, né, falar sobre a reforma, né? Eu, primeiramente, agradeço a gentileza, o carinho do convite da Escola Judicial aqui do Tribunal, né? Na pessoa do doutor Elvésio, também da doutora Wanda, coordenadora, né? Cumprimento aqui os demais juízes, doutor Paulo Pimenta, desembargador Paulo Pimenta, os desembargadores aqui presentes, os juízes, os servidores, os demais amigos do direito do trabalho e do processo do trabalho. E nós vamos tocar em alguns temas aqui delicados, né? Talvez que fazem parte do nosso cotidiano, né? Talvez mais próximos da nossa atuação jurisdicional, principalmente na execução, né? Esses temas, na nossa realidade, eles são muito próprios da execução, né? Na fase do processo que o direito tem que se transformar em realidade e entregar o bem da vida a quem pertence por direito, né? Talvez os que trabalham em varas aí sabem o drama que é encontrar patrimônio do devedor e muitas vezes nós precisamos buscar o patrimônio em pessoas que não fizeram parte do processo, mas que respondem pela execução, como o responsável do grupo econômico, o sucessor, o sócio, e muitas vezes nós encontramos o ex-sócio. E o ex-sócio talvez nós encontramos com mais facilidade, porque ele acredita que não responderá, né? Então, esses temas, eles são muito próximos aí ao nosso cotidiano de atuação jurisdicional, principalmente na fase do processo em que o direito tem que se materializar e transformar a realidade. Eu escrevi um texto aí, pessoal, simplesmente para ser um guia, né? Depois isso vai ficar à disposição aí de vocês, mas é só um arrazoado, né? Eu acabei até escrevendo um livro sobre a reforma, né? Eu, sinceramente, não gostaria de ter escrito esse livro, mas eu recebi o convite e acabei, por razões aí, escrevendo. Mas a lei é uma realidade, né? Quando há uma lei nova, sempre isso gera discussões e polêmicas, né? Aqueles que leram e gostaram, os que leram e não gostaram também, aqueles que não leram e não gostaram. Eu ontem fazia uma audiência em São Paulo com uma procuradora do trabalho, né? E eu perguntei a ela, eu falei, o que você está achando da lei? Ela falou, olha, sinceramente não li ainda, né?
E talvez a gente tenha lido, mas os seus detalhes, a sua dimensão, talvez só vai ser sentida daqui a um tempo, né? Quando a lei começar a encontrar os conflitos, os processos, né? Eu tenho ouvido por aí que a Justiça do Trabalho vai ter menos processos após a lei, né? Há até alguns parlamentares que querem reduzir o orçamento da Justiça do Trabalho em razão disso, né? E talvez, se essas previsões se concretizarem, pode ser que nós tenhamos uma redução de processo daqui a 3 ou 4 anos, né? Porque nos próximos anos ainda nós vamos receber os processos que vão discutir a lei antiga, né? Mas, enfim, o que vai acontecer ainda é um enigma, né? Mas me parece que a lei vai entrar em vigor, né? Me parece que eu, pelo menos, tenho essa convicção, né? Apesar de um senador entrou com um projeto de 2 ou 3 artigos para revogar a lei antes de entrar em vigor, né? Isso está tramitando, mas eu acredito que a lei vai entrar em vigor, né? Alguns acham que é dia 11 de novembro, outros dia 12, outros dia 13, né? Mas, enfim, a partir da segunda metade do mês de novembro, nós já estaremos convivendo com a nova lei. A discussão sobre a lei agora é jurídica, né? Também quem lutou bastante para que a lei não fosse aprovada, infelizmente, essa batalha foi perdida nesse momento, né? Agora, a discussão é jurídica, né? Nós vamos receber a lei e vamos harmonizar, vamos interpretar, vamos ver o que é possível, né, ser feito, né, extrair o que for bom, né, amenizar o que não for tão bom, né, e o que for muito ruim, nós vamos ainda encontrar saídas, né. Então, talvez nós estamos nessa fase aí de encantos e desencantos com a lei. Na parte processual, que é o objeto mais próximo aqui da minha apresentação, eu destaquei aqui, primeiramente, né? Depois, quem não conseguir enxergar, nós vamos mandar o texto. Nós não podemos perder de vista que a Constituição Federal ela assegura um princípio muito caro do processo do trabalho, um princípio muito importante, né, que é o acesso à justiça, né, a acessibilidade. A Justiça do Trabalho existe para que o trabalhador humilde, né, para que o trabalhador economicamente fraco possa chegar até uma autoridade e postular o seu direito. Então, a Justiça do Trabalho, basicamente, existe para isso, né, para que as pessoas sem recursos econômicos possam chegar até o judiciário e ter os seus direitos apreciados e efetivados, né. Isso é muito importante, né. O Procurador-Geral da República entrou com uma ação de inconstitucionalidade, né, batendo, num primeiro plano, nesses aspectos aqui da acessibilidade, né. O trabalhador pagar custas, né, honorários, né, se a demanda for arquivada, ter que pagar as custas para ingressar novamente, os honorários periciais, né, tocando basicamente nesses artigos que mitigam bastante o princípio da gratuidade. Então, esses dispositivos me parecem que nós devemos ter uma sensibilidade maior, né, porque existe uma preocupação muito grande, né, em alguns processos, em que o trabalhador vai entrar com um processo, né, e pede lá 4 ou 5 direitos, e aqueles de maior potencial econômico ele pede, né, e, conforme o valor dos pedidos, ele pode vencer alguns e ainda ficar devedor no processo, porque tem que pagar
os honorários da parte contrária. Então, por isso que esses dispositivos que restringem o acesso, eu pediria a vocês que interpretassem com muita sensibilidade, né? Principalmente a sucumbência recíproca, né? Porque a Justiça do Trabalho existe para que o trabalhador tenha acesso, né? Para que ele possa materializar os seus pedidos. Sem dúvida, existe um certo abuso, né? Eu sou juiz da capital de São Paulo, eu recebo processos lá com 10, 15, 20, 30. Né? Outro dia peguei um processo com 300 pedidos. Né? E realmente, né, há uma criatividade grande e dá trabalho. Né? Eu recebi esse processo, até imagino que o advogado ficou muito chateado comigo, porque eu só acolhi 300 pedidos, só de justiça gratuita. E se fosse hoje, talvez nem poderia mais acolher o de justiça gratuita, porque não tinha aquela prova que ele era pobre mesmo. Né? Vocês vejam, por exemplo, o descompasso. Né? Normalmente, a pessoa prova que tem patrimônio. Né? Agora, o sujeito prova que não tem. Né? Não sei o que ele vai juntar, uma declaração de imposto de renda, uma conta de luz vencida, um holerite, uma carteira de trabalho. Mas me parece aqui, e eu estou convencido disso, que a declaração de pobreza continua sendo a prova da miserabilidade. Eu penso que aqui nós vamos aplicar o Código de Processo Civil de forma supletiva. Então, eu faço apenas um alerta aqui, né? Até mesmo porque o Código de Processo Civil, né, e mal nós já estávamos acostumando com o Código de Processo Civil, que trouxe bastantes alterações, e veio agora a reforma. Né? E o CPC é uma questão muito suave perto da reforma. Né? Aplicar o CPC no processo de trabalho ou não aplicar, né? Isso parece uma coisa tão pequena agora, diante da reforma. Né? E talvez até o ano passado nós estivéssemos aí com uma antipatia maior do CPC. Né? Puxa, não vamos aplicar o CPC, porque o CPC não é para nós. Né? E agora, diante da nova lei, nós passamos a ter um olhar diferente para o CPC. Né? Fala, puxa, o CPC parece melhor, né? O CPC está melhor que a reforma. Né? E, certamente, nós vamos ficar naquela dúvida. Né? Vamos, então, aplicar o CPC para deixar o processo mais justo, mais equilibrado? Né? Talvez a interpretação vá para esse sentido. Né? Nós vamos buscar no CPC algumas regras para corrigir as desigualdades da nova lei. Né? Talvez nós façamos isso. Né? E o Código de Processo Civil tem um artigo muito interessante, né, na sua principiologia, o artigo 4º, né, que a parte tem direito à solução integral da lide, né, incluída a atividade satisfativa. Né? A primazia do julgamento de mérito. Né? Ou seja, não extingua o processo se ele pode ser saneado. Né? E vocês vejam que a nova lei, ela, em alguns aspectos, ela determina que o juiz extingua o processo. Os pedidos vão ter que estar liquidados, né? Vão ter que ser certos e determinados. Né? Artigo 840. Os pedidos que não estiverem de acordo serão extintos. Né? Então, talvez nós tenhamos que olhar para o CPC e propiciar o saneamento, propiciar a emenda da inicial antes de distinguir os processos. Né? Talvez nós tenhamos que ter um olhar mais direcionado para o julgamento de mérito. Né? O julgamento de mérito. E, principalmente, aqui, a atividade satisfativa. Né? O processo tem que ser capaz de entregar
a cada um o que é seu por direito, tem que ser capaz de transformar a realidade. Porque se o sujeito entrou com o processo e não recebeu, o processo não serviu, né? Gastou dinheiro, gastou energias, né? E processo dá trabalho, processo custa caro, né? E a primazia do julgamento de mérito e a atividade satisfativa, que são dois grandes princípios do processo contemporâneo. A taxa de congestionamento da Justiça do Trabalho, segundo os índices mais atuais, é de em torno de 58%. Já tivemos um congestionamento maior. Em 2015, os números apontavam que a média nacional, de cada 10 sentenças de procedência, só 3 se materializavam. E a materialização das decisões depende muito do patrimônio dos devedores e de co-devedores. Depende bastante, né? E a nova lei traz algumas ameaças, né, para a efetividade das decisões, né? Porque, normalmente, essa questão do grupo econômico, o grupo econômico nem tanto, né? Mas a quantidade de corresponsáveis que nós chamamos na execução, né? Sócio, ex-sócio, a sucessão, né? É muito grande, né? Da interpretação desses dispositivos dependem o sucesso de muitas demandas que já há decisão de procedência, né? E nós temos que tomar muito cuidado, e um cuidado grande, né, com duas alterações que tocam de forma muito intensa a execução, né? Muito intensa. O fim do impulso oficial, né? O fim do impulso oficial. O juiz não vai mais promover a execução de ofício se o advogado, se a parte tiver advogado, né? Artigo 878. E a prescrição intercorrente, né? São dois dispositivos aqui do nosso universo, né, que nós temos que ter uma sensibilidade, né? Eu sou juiz de vara muito pesada. Eu sou juiz de uma vara lá que existe desde 1950. Tem processos lá desde a década de 70, lá tramitando, né? Eu fico respondendo ofício lá da corregedoria direto. O que está acontecendo com os processos? Está tudo lá num negócio chamado baixa pendente, não sei se existe aqui. São processos que não se localizam devedores, né? Tem processos lá que estão em andamento há mais de 10 anos na execução, sem expectativa nenhuma, né? A minha secretaria está comemorando a prescrição intercorrente, né? Porque agora pode, inclusive, de ofício, né? E talvez, a hora que a lei entrar em vigor, eles vão insistir para que todos sejam extintos, né, por prescrição intercorrente. E a prescrição intercorrente, ela assusta, né, porque muitos processos, e na maioria das varas pelo Brasil, acredito eu que mais da metade, né, estão parados na execução, ou porque não se acha bens, ou porque não se acha o devedor, né? E esses processos potencialmente podem ser extintos por prescrição intercorrente, até mesmo porque as varas não terão mais esse impulso da execução, né? O impulso oficial, que é uma coisa muito simpática no processo do trabalho, né? Eu diria até que esse impulso oficial do juiz na execução faz parte do código genético do processo do trabalho, que tem uma faceta protetiva bastante intensa, né, e que dá resultados, né? Eu converso até com pessoas que advogam para empregadores e pessoas que têm muitos processos na justiça, e eles falam: por que tirou o princípio do impulso oficial da execução? Por que foram mexer nisso, né? Por quê, né? Enfim, foi mexido, né? Foi mexido, né? Nós vamos ter dúvidas, né? Será que nós vamos poder, por exemplo, diante de uma documentação, diante de informações, reconhecer uma sucessão de ofício na execução? Será que poderemos responsabilizar o sócio de ofício?
reconhecer a existência do grupo econômico de ofício. Entramos lá no sistema lá e identificamos que existe o grupo econômico pelas interligações, pela existência de sócios comuns, e reconhecemos lá, incidentalmente, de ofício, na execução, a existência do grupo e prosseguimos a execução. Será que vamos poder fazer isso? E isso funciona, né? O princípio do impulso oficial funciona tão bem na Justiça do Trabalho que, numa das várias passagens da tramitação do CPC, estava lá expresso: o juiz vai iniciar e impulsionar o cumprimento da sentença de ofício, né? Depois, nas versões finais, alguém deu um sumiço nisso, né? Continuou com o credor fazendo os requerimentos de execução. Mas aqui, no processo do trabalho, isso funciona bem, né? Funciona tão bem que a própria Constituição Federal, né, no artigo 114, inciso 8, diz que a Justiça do Trabalho vai executar de ofício a contribuição previdenciária, né, das parcelas das condenações, né? E agora vem a alteração do 878 e diz que, para a verba trabalhista, execução de ofício só se tiver advogado, né? Tem interpretação de todo tipo, né? Eu ouvi um professor dizer, falou: puxa vida, mas a Justiça do Trabalho vai executar a Previdência, que é o acessório de ofício, e o principal não. O principal não, né? Porque para executar a parcela previdenciária, a Constituição diz que pode fazer de ofício, mas para a verba trabalhista, não. Então, nós vamos fazer o seguinte: o principal vai seguir o acessório. Vamos continuar executando de ofício. Não sei. Não sei se isso é a melhor interpretação. Isso se deve à lei ter sido feita de uma forma muito apressada, né? Muito, enfim, né? Mas preocupa muito essa retirada do impulso oficial, porque é algo que funcionava, né? Algo próprio, né? Algo que já estava arraigado, né? Se nós formos analisar o CPC tem um artigo bastante venenoso, o artigo 139, inciso 4, 139, inciso 4, que diz que o juiz deve tomar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para assegurar o cumprimento da ordem, né? Ou seja, os meios atípicos, né? Por exemplo, alguns estão tomando medidas até restritivas de direitos, como retenção de passaporte, de CNH, etc., para forçar o cumprimento da ordem judicial, né? Inclusive, isso destaca o impulso do juiz de direito na execução, né? Então, num momento em que a execução civil se torna mais agressiva, a lei ela abranda a nossa execução trabalhista, né? Agora, não é gostar ou não gostar da lei, né? Isso divide opiniões, né? Divide opiniões, mas lendo a lei várias vezes, né, eu não consegui enxergar nenhum dispositivo que fale: puxa, esse foi para o trabalhador, né? Não que não se concorde com alguma coisa ou outra, mas é difícil a gente dizer: olha, esse foi em benefício do trabalhador. Talvez aquele que diga que as férias não podem começar antes de feriado, né? Esse até o meu amigo Jorge Luiz Souto Maior, lá nos seus comentários, né, disse que foi um dispositivo favorável ao trabalhador, né? Não sou contrário se estabelecer garantias processuais ao reclamado. Eu acho que a lei, em alguns momentos, ela torna o processo mais justo, né? Em muitos aspectos, ela trouxe garantias que são justas para o reclamado. Por exemplo,
É difícil, né? Dizer alguma... Por exemplo, a revelia, né? Por exemplo, a revelia. Eu, há 12 anos atrás, escrevi um livro sobre a revelia, né? E eu defendo tudo que está aqui na lei, né? Fiquei até meio envergonhado. Falei, puxa vida, o que eu concluí nesse livro está mais ou menos exposto aqui na lei, né? Acho que se o advogado veio e o preposto não veio, acho que isso daí tem que considerar a defesa, os documentos, tem que abrandar o rigor da revelia, né? Acho que, em alguns momentos, o reclamado tem esse direito, apresentou a defesa, o reclamante teve acesso à defesa, não vai deixar arquivar o processo, né? Acho que está correto, mas também teria que ter. Então, abre o prazo para o reclamante falar antes da audiência, para ele vir com a tese conhecida, né, propiciar um contraditório mais equilibrado, né. Agora, a lei não fez a outra parte, né. Se nós formos analisar a parte processual, pelo menos que eu tenho visto nos últimos 20 anos, né, e eu leio processos trabalhistas há quase 25 anos, né, e a impressão que eu tenho é que tudo que foi colocado na parte processual são teses defensivas, né? São teses defensivas, né? A grande maioria dos dispositivos são teses de defesa. Não sou contrário, mas e o outro lado? E o que precisava ser feito no processo do trabalho, né? Em prol da sua melhoria, em prol da efetividade, em prol do acesso à justiça do economicamente fraco, como, por exemplo, impor multa para a obrigação de pagar. Puxa, a discussão é essa. O TST acabou de julgar um incidente de demanda repetitiva que praticamente todos concordam que tem que ter multa para a obrigação de pagar. E a discussão técnica é se isso deve ser feito por lei ou por interpretação. Entendeu que tem que ser por lei. Puxa, fizeram a lei agora, por que não colocaram isso? Por quê? Porque não interessou, né? Não interessou. Não interessou colocar a multa para cumprimento de obrigação de pagar. Não interessou colocar a possibilidade de liberação de valores em execução provisória. Não interessou colocar a possibilidade de penhora de salário. Não interessou colocar outras coisas, né? Mas apresentou a defesa, você não pode desistir. Não interessou colocar, olha, mas o reclamante tem o direito de falar sobre a defesa antes da audiência. Por exemplo, né, houve uma preocupação excessiva com o acesso à justiça pelo reclamado. E tanto a perda do impulso oficial como a prescrição intercorrente são dois fantasmas, que nós vamos enfrentar, porque o juiz vai intimar o reclamante para praticar o ato, e muitas vezes ele não vai praticar em 2 anos, e, passados esses 2 anos, o processo será extinto com resolução de mérito. Não que não se concorde com a prescrição intercorrente, eu concordo com a prescrição intercorrente. Eu, no começo do ano, participei de uma sessão no tribunal, e eu, como juiz convocado, reconheci a prescrição intercorrente. O processo estava parado há 25 anos. E aí o nosso tribunal tem uma tese lá majoritária, por um voto de diferença, mas tem a tese majoritária por um voto, que a prescrição intercorrente não se aplica. Aí aplicaram a tese majoritária, o processo voltou para a vara. Não reconheceu a prescrição intercorrente. Também acho que a prescrição intercorrente tem que ser reconhecida, mas não dessa forma. Acho que isso poderia ter sido melhor trabalhado. Por exemplo, o prazo de 5 anos, que seria um pouco mais adequado, em razão até mesmo de uma analogia com o crédito previdenciário. Um certo refinamento, como aplicar o artigo 921 do CPC, quando não tem bem, suspende por 1 ano, intima, começar a correr o prazo prescricional depois que se esgotarem todas as possibilidades de execução, ter um tratamento um pouco mais refinado no processo
do trabalho. Não somente, olha, o juiz intimou para praticar o ato. Que ato, né? Que ato? Vai depender muito da interpretação. Né? Vai depender muito da interpretação. Por exemplo, quem tem o dever de indicar os bens no processo de trabalho é o devedor. Mas, quando ele não indica, isso passa para o credor. Né? E a vara despacha lá, promova o reclamante a execução. Ou requeira o quê de direito. Né? Eu sou dessa época aqui, não sei se vocês usam esse tipo de despacho ainda. Né? Requeira o quê de direito. Né? Aí o sujeito não requer, o processo começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Né? Então, esses dois institutos, isso é um problema. Né? Talvez nós tenhamos que ter uma sensibilidade. Evidentemente, para alguns, uma solução. Né? Para nós que estamos sendo cobrados muito, né? Pela Corregedoria, pelo CNJ, né? Reduzem não sei quanto a execução. Né? A pressão intercorrente é uma solução mágica, né? que resolve. Né? Eu me recordo, uns tempos atrás, né? Nós até conversávamos aí sobre o fórum agora, Rui Barbosa, né? O nosso fórum lá da Barra Funda. Né? Há uns anos atrás veio um jurista italiano, né? Professor catedrático da Universidade de Roma, né? E ele estava dando uma volta pelas rampas. Né? Naquela época ainda não tinha aqueles tapumes, né? Agora é cheio de tapumes, assim, a gente não enxerga mais nada, né? Por razões que vocês conhecem. E, de repente, ele entrou na vara lá, nós começamos a conversar sobre processo. Né? E ele falou, puxa, funciona aí, né? Olhei bem para ele e falei, não. Né? E ele não se assustou. Né? Eu falei, e lá, funciona? Ele falou, não. Né? Eu fiquei meio assustado. Né? Eu falei, puxa, mas não funciona na Itália, né? Que tem uma doutrina tão avançada, nós gostamos tanto dos italianos, copiamos tanto. Né? Ele falou, puxa, mas o processo é uma questão de estrutura, né? É uma questão de comportamento das partes. Né? Ele falou, mas aí tem uma coisa muito importante. Eu falei, o quê? Ele falou, o juiz que sentencia é o juiz que executa. Ele falou, nós não temos isso lá. Né? O juiz sentencia num rito especial, depois vai para a vala comum na execução. Ele falou, o juiz do processo é o juiz que executa, que faz acontecer. Né? Traduzindo isso é um princípio do impulso oficial, né? Que é muito peculiar. Né? Isso é muito precioso para nós, né? Porque nós vamos tentando, né? Nós vamos por um caminho, de repente caímos num buraco, levantamos, viramos. Né? Isso é o que o civilista chegou perto hoje, né? O princípio da tipicidade dos meios executivos, de você variar o procedimento, de você adaptar os atos à necessidade do caso concreto, e isso aqui, para nós, de uma forma muito simples, objetiva e clara, é um impulso oficial. Né? Como é o artigo 765, que nós gostamos tanto, né? Na fase de conhecimento. Né? Então, nós vamos ter que lidar aí com a perda disso, né? Porque, normalmente, todas essas questões, até na fase de conhecimento, né? Às vezes até os juízes entram na internet, né? Na fase de conhecimento, ou nas redes sociais, vem uma informação, empresa adquiriu ativos de outra. Né? Puxa isso para o processo e reconhece a sucessão. Né? Poder instrutório. O juiz pode fazer isso? Pode, né? Mas por elegância, para aplicar o CPC, transporta essa prova para o processo, até que o processo eletrônico, isso é tão tranquilo, né? Oportuniza o contraditório. Né? Eu acho que oportunizar o contraditório é sempre uma postura mais adequada. Né? Teve essa informação, trouxe para o processo, dá ciência para as partes e reconhece a sucessão de ofício ou o grupo econômico. Né? Tantas vezes nós fazemos um esforço, né, para analisar todos os elementos e reconhecemos o grupo econômico, né, na fase de conhecimento, por força do nosso impulso oficial, do artigo 765. Né? Então, nós vamos ter que lidar com a perda desse impulso na execução. Né?
Existem algumas saídas, indiscutivelmente, né? Os juízes e os amigos da Justiça do Trabalho são muito criativos, né? São muito criativos. Por exemplo, o Código de Processo Civil trouxe o princípio da cooperação, né? O princípio da cooperação. E nós podemos aplicar aqui, por força do artigo 15, né, do CPC, né, podemos aplicar o princípio da cooperação. Eu não tenho dúvida, viu, pessoal? Pode ser que eu esteja muito enganado, mas nós vamos recorrer bastante ao CPC. Viu? Nós vamos recorrer bastante ao CPC. Não era o que tínhamos no ano passado, né? Talvez no ano passado nós estávamos falando, olha, vamos deixar um pouco de lado o CPC não é muito para nós, né? Vamos ficar com a nossa CLT, que é mais simples, né? Nós vamos, acredito eu, ter que recorrer ao CPC de forma supletiva, né? Para fazer uma leitura conjunta, né? A Lei 13.467 tem a regra, mas ela não é uma regra ainda acabada, ela não é uma regra justa, né? Muitas vezes ela leva a uma situação injusta, muitas vezes ela inibe o acesso do economicamente fraco à justiça, muitas vezes ela inibe o sucesso da execução. Então, nós podemos defender, né? E eu escrevi esse livrinho da reforma com esse objetivo, de defender a possibilidade de aplicação do CPC quando a Lei 13.467 levar a uma situação injusta, ou violar o acesso à justiça, ou violar um princípio muito marcante do direito do trabalho ou do processo do trabalho. E aí a gente deixa de lado um pouco a Lei 13.467 e vai buscar a solução no Código de Processo Civil. É o que já é disseminado aqui pela nossa doutrina, não com uma simpatia grande do TST, não com uma simpatia grande, né? Mas o doutor Douglas já foi, né? Da chamada lacuna axiológica, né? Você aplicar o CPC para deixar o processo equilibrado e mais justo. Nós podemos fazer isso pela aplicação supletiva, né? Tem juristas aqui que defendem, aqui, por exemplo, o Kleber Lúcio de Almeida, lá de Minas, né? Ele acha que essa aplicação supletiva pode ser aplicada para corrigir uma lacuna da lei que viole acesso à justiça, que viole um princípio fundamental do processo do trabalho, que viole, enfim, o nosso sistema, né? Porque, em muitos dispositivos, alterou uma linha, alterou um parágrafo, mas o sistema continua, né? Por exemplo, o sócio, o ex-sócio. Mas o ex-sócio, daqui a pouco nós vamos enfrentar isso aqui com mais detalhes. O ex-sócio responde subsidiariamente pelas ações que ingressarem há 2 anos a partir da sua retirada. Certo, mas será que vamos interpretar isso de forma literal? Qual é a principiologia do direito do trabalho? Qualquer alteração na estrutura da empresa não prejudica os direitos adquiridos. O artigo 10 continua, né? O artigo 10 continua forte, o 448 também continua forte. O direito fundamental, a tutela executiva, continua forte. O acesso à justiça na execução continua forte com a Constituição Federal. Será que nós vamos interpretar isso de forma literal? Acho que temos que fazer uma ponderação, né? Temos que avaliar se quando ele se retirou, a sociedade tinha patrimônio suficiente, se não tinha um número de demandas capaz de levar à insolvência, se ele agiu de boa fé. Enfim, todos esses elementos nós temos que avaliar. Puxa, quando que nós vamos pegar o ex-sócio? Quando o processo já está lá no meio da execução, né? Não achou mais ninguém, né? Puxa, existe alguma outra alternativa que não for o ex-sócio? Não. O que fazer, então? Deixa para o 2º grau. Vamos manter o sócio lá e vamos, se o 2º grau retirar, nós acolhemos, né? Por exemplo, eu acho que
outros fatores têm que ser avaliados, além simplesmente desse requisito temporal. Sem dúvida, até me parece que a CLT é melhor que o Código Civil, mas nós temos que fazer essa leitura de acordo com a nossa principiologia. As alterações não podem prejudicar os direitos adquiridos. Melhor seria, por exemplo, que o artigo 10A tivesse a seguinte redação: o ex-sócio responde no período que ele foi sócio até o final do prazo prescricional dos direitos dos trabalhadores da época que ele efetivamente atuou como sócio. Talvez essa seria a melhor redação, né? Mas, enfim, nós temos que trabalhar com a lei, né? Mas um intervalo pode ser reduzido. Puxa, por que falar do intervalo? Porque intervalo é uma coisa também que faz parte, né, da nossa vida, né, do nosso... praticamente todo o processo trabalhista discute intervalo. Não sei aqui, né, em São Paulo, tudo discute intervalo. Pode reduzir o intervalo? Pode. Pode reduzir para 30 minutos. Puxa, mas será que é assim que nós vamos avaliar, né? Simplesmente, olha, tem a norma coletiva, foi assinada, 30 minutos, cumpria 30 minutos, acabou. Será que nós vamos desconsiderar toda a principiologia, todo o estudo que foi feito? Até porque a lei não tem nenhuma disposição sobre segurança e medicina do trabalho, né? Não se teve praticamente preocupação com isso, né? Puxa, diz que pode reduzir por norma coletiva, mas as outras regras ainda estão lá, né? Qual é a finalidade do intervalo? Isso está desde a exposição de motivos da CLT, propiciar o descanso para atividade contínua, né? O artigo 71 pode reduzir quando tiver refeitório, quando o sujeito puder se alimentar. Mas reduziu para 30 minutos, mas ele tem que caminhar 25 minutos até o refeitório. Ele faz a prova lá. O reclamante faz a prova. Olha, ele tinha que caminhar e que horas ele comia? Comia em 4 minutos. Será que cumpriu a função do intervalo? Será que cumpriu a promessa do artigo 7º, que fala de redução de riscos inerentes, né? Nós vamos enfrentar essas discussões. Então, não parece ser uma coisa tão simples, né? Às vezes eu vejo nas redes sociais, alguns juízes estão distribuindo cartilhas para os juízes não aplicar a lei, né? Não é isso, né? Nós temos que interpretar, né? As coisas não são simples assim, poderiam ser simples assim como quer a nova lei, né? Poderiam, né? Mas fez um recibo de quitação lá no sindicato, quitou tudo, né? Fez um churrasco lá na empresa, convidou um representante sindical, assina aí, né? Vai ter um show, olha, assina logo que vai começar o show. E todo mundo assina lá o recibo de quitação. Nós sabemos que não é assim, né? Não é assim até pelo Código Civil, né? A quitação ela deve discriminar as parcelas e valores. E aqui na Justiça do Trabalho nós somos tão criticados porque os recibos não valem, né? E será que do dia para a noite isso vai valer, né? Por exemplo, né? As coisas não são tão simples assim como parecem ser, né? A lei não vai eliminar conflitos assim do dia para a noite, num passe de mágica, né? Não vai, né? Porque alteram dispositivos, mas os outros estão lá, né? Os outros estão lá, né? A Constituição está firme lá também, né? Então, não é tão simples assim como parece ser a aplicação da lei, também como não é tão simples a lei quando trata, aqui agora especificamente, né, eu não gosto muito de sair do tema, né, porque às vezes a gente vai no lugar, o pessoal reclama, puxa, falou muita coisa de outros temas, né, mas está tudo interligado. Né, e digo a vocês, até porque tenho lido bastante e tenho conversado bastante. E qual é o sentido da lei? Não retirar direitos, né? Não sei se vocês acompanharam as últimas votações no parlamento, né? Inclusive, teve um senador que trouxe a Constituição Federal e começou a ler, né?
e leu, né, o artigo 7º inteiro, né? Acho que foi a primeira vez que ele tinha lido, porque estava difícil a leitura. Eu quero que vocês me apontem onde que foi retirado aqui, né? Onde foi retirado. Então, isso está gravado. Então, não retira direito nenhum, né? A lei não retira direitos, a lei ela melhora, ela vai propiciar empregos, ela não vai inibir o acesso do trabalhador à justiça, porque isso está na Constituição, né? Então, esse dado histórico de tramitação da lei deve influir na interpretação, né? Se a lei não tira direitos, nós vamos interpretar a lei, acredito eu, nessa direção, que ela não tira direitos, né? A CLT, quando trata do grupo econômico, né, ela trata dos responsáveis, né? Ela trata das garantias, né? Ela trata da possibilidade de se responsabilizar uma empresa que é integrante de um grupo, mesmo ela tendo plena autonomia e mesmo ela não tendo sido a real empregadora daquele trabalhador. Os livros mais antigos, aí, como Instituições de Direito do Trabalho, como o Tratado Elementar de Direito do Trabalho, de Evaristo Moraes Filho, Arnaldo Susequinde, Orlando Gomes, né, esse pessoal, podemos dizer, já da velha guarda, né? Eles, quando tratam do grupo econômico, eles dizem, né, olha, a responsabilização do grupo existe para evitar que eventuais manobras empresariais prejudiquem o recebimento do crédito do trabalhador. Então, é essa a intenção da lei, né? Esse foi o objetivo da lei ao fixar a responsabilização das empresas do grupo, até mesmo porque o grupo como um todo se beneficia da prestação de um trabalhador para apenas uma das empresas dele integrante. O professor Magano, que foi um grande estudioso desse tema, né, até a sua tese de livre docência na Universidade de São Paulo, foi os grupos de empresa no direito do trabalho. O professor Magano desenvolveu uma tese, né, de que o grupo econômico é o empregador único, né, e cada empresa que compõe o grupo é o empregador aparente, né, porque o grupo se beneficia, como um todo, da prestação de trabalho. É o que ele denominou de teoria do grupo econômico como empregador único. E foi essa teoria que influenciou a jurisprudência do TST, né? O TST atualmente tem esse entendimento que o grupo é um empregador único, que a solidariedade é ativa e passiva, né? Ativa e passiva. E, com base nessa teoria do empregador único, o TST, de uns tempos para cá, né, isso já faz um bom tempo, né, o TST cancelou a antiga súmula 205, né, a súmula 205, que dizia que o responsável do grupo ele tinha que, obrigatoriamente, fazer parte do polo passivo para ser responsabilizado. O TST acabou cancelando a súmula 205 e, com isso, né, a empresa do grupo pode ser chamada, né, inclusive na execução. O entendimento atual é esse, né? Entendimento atual é esse. Eu perguntaria a vocês, né, por exemplo, que são pensadores, que são juristas, que são amigos, né, da nossa área, né? Amigos, né, porque inimigos nós temos bastante, né? O juiz está lá com
os elementos para reconhecer o grupo, mas ninguém pediu. Ninguém pediu. Está lá, né? O que o juiz vai fazer, né? Na execução? Olha, de ofício não, né? O CLT não, deixa o reclamante que peça, né? Puxa, existe também uma certa crítica, que tem uma certa procedência, que nós fazemos tudo, né? O advogado, o reclamante, muitas vezes fica numa posição olímpica, né? Esperando as coisas acontecerem, né? Nós temos, às vezes, isso tem que ser repensado, né? Eu acho que nós temos que aceitar a crítica, né? Mas está lá, né? Puxa, vai ficar parado, né? Eu penso, né, que o juiz pode ir lá atrás do direito processual civil português, que influenciou o nosso CPC, né? Princípio da cooperação, né? Cooperação, sob o aspecto do magistrado, dizem os autores portugueses que o juiz tem o dever de consultar, tem o dever de prevenir, tem o dever de alertar, né? E o dever de consulta, né? Isso faz parte da cooperação do artigo 6º do CPC. Todos os sujeitos do processo têm que cooperar entre si para que se obtenha em prazo razoável solução de mérito justa e efetiva, né? O juiz pergunta para o reclamante: o senhor quer o grupo aqui? Está aqui, ó. O senhor pretende aqui? O silêncio será tido como aquiescência. Não tem aquele despachão na execução aqui? Não tem. Não sei se aqui... Eu não gosto muito disso, mas não tem um despachão, né? O pessoal vai daquele despacho com vários itens, né? Olha, primeiro isso, depois aquilo, né? Se acontecer isso, vai para o item 4.2, aí volta para o 5. Diga se pretende, né? Como tutela de urgência. Tutela de urgência diz o CPC, né? Continua dizendo, não está no mesmo artigo, mas continua dizendo que a tutela de urgência será requerida, né? Às vezes o juiz está lá na audiência, vocês sabem disso, né, pessoal? Puxa, está tudo incontroverso, né? Tá... Um reclamado ainda fala, puxa, olha, eu não paguei e nem quero pagar, né? O juiz chama lá o advogado reclamante e fala, oh, doutor, o senhor pretende alguma coisa, né? Olha, eu quero um prazo para réplica aí, né? Só isso, doutor? Não. Encerramento da instrução. Mas o senhor não vai requerer uma tutela de urgência, doutor? Aí dá uma sacudida, realmente o senhor tem razão. Aí consta na ata lá. Esse ato ele requereu a tutela. Isso não é o processo de trabalho, isso é o processo civil, né? O juiz pergunta, o senhor quer isso, né? Porque o juiz do trabalho tem o coração mais mole, né? Nós temos, né? Nós lidamos com feridas, nós lidamos com cidadãos humildes, né? Há um interesse grande que os processos aconteçam, né? Acontece. Quando a execução não acontece, nós ficamos desmoralizados, né? Nós ficamos muito desprestigiados, né? Quando a execução não acontece, a gente fica lá na audiência, olha, melhor o senhor aceitar, o senhor tem direito a 20, mas o senhor aceita 5, porque está garantido, né? E até o mês passado foi um juiz novo, né? Tinha acabado de tomar posse, né? Todo animado, né? Eu normalmente gosto de receber esse pessoal novo na minha vara, né? Porque eles chegam todos animados, né? Mas ele estava desanimando a parte, né? Ele estava falando, olha, eu trabalhei como funcionário na execução, é terrível, doutor, olha. Pode não acontecer, e melhor o senhor aceitar, né? E demora, né? Olha, o senhor tem uma certa idade até lá, né? Não, isso não, né? Eu acho que isso não, né? Isso não, né? A gente não pode fazer isso. Isso é tido agora como assédio processual, né? Você fica desanimando o sujeito. Eu acho que não, né? Por isso que a execução ela tem que funcionar. Sem dúvida, há limites, mas nós temos que ter boa vontade para fazer acontecer. Olha, eu quero tomar uma postura, eu consulto a parte se ela quer, né? Se ela não quer, paciência também, né? Olha, o senhor quer isso, né? Ah, não quero, né? Aí, paciência, né? Olha, o senhor não quis, o senhor está alertado aí que o artigo tal, né? A gente não intima lá, acontece o cálculo sobre as consequências do artigo tal, né? Olha, se o senhor não quer, vai começar a prescrição, né? Vai começar, né? Mas eu acho que nós temos
essa missão. Nós temos que consultar o sujeito e, se der para praticar o ato, nós damos um jeito de praticá-lo. Né? Nós sempre fizemos isso. Né? Nós salvamos iniciais que são terríveis. Né? Nós fazemos muita coisa, né? Bem intencionados. Né? Bem intencionados, nós fazemos. Né? Fazemos o processo acontecer, somos a justiça que tem os melhores números, né, de efetividade. Né? Tem, né, a nossa taxa de congestionamento é 2, 3 vezes melhor, né, os nossos números são bem melhores que os da justiça comum. Por isso, eu penso que, na execução, se estiverem presentes os requisitos, o juiz consulta lá. Consulta, né, diga se pretende o reconhecimento. Está lá, a pessoa jurídica não esgotou, né? Vem aquela certidão triste do oficial. E triste também dos convênios. Não encontrou nada. Despacha lá, diga o reclamante se pretende a instauração do incidente de desconsideração. Né? Pretende. Está instaurado. Intima o reclamado para se defender, o sócio ou o ex-sócio. Né? O que tem de errado nisso? O que tem de errado nisso? Nós vamos ter que aplicar o incidente agora. Ou não, né? Eu tenho ouvido de alguns juízes, né? Mas eu não aconselho a vocês. Né? Eu estava almoçando com um juiz mais antigo, né? Aí ele falou, eu falei, você vai aplicar um incidente lá? Ele falou, não. Né? Foi uma categórica. Né? Vou aplicar incidente
desencanto, o advogado faz isso, faz aquilo, né? Por mais que isso aconteça, né, vocês não interpretem a lei de forma a inviabilizar o acesso à justiça do cidadão humilde, né, do cidadão pobre. Eu acho que nós não devemos interpretar a lei nesse sentido. Então, muito obrigado e eu encerro aqui, pessoal. Nossos agradecimentos ao juiz do trabalho, Mauro Schiavi. E convidamos, nesse momento, à frente o excelentíssimo desembargador Elvésio Moura dos Santos, para nos auxiliar na entrega do certificado ao nosso palestrante. Desembargador Wellington, Sua Excelência, por gentileza, nos auxilia aqui na entrega do certificado ao nosso excelente palestrante, juiz do trabalho, Mauro Schiavi. Teremos agora um intervalo para o almoço e retornaremos às 2 horas desta tarde.